Olá, vamos conversar um pouquinho a respeito do crime de peculato, previsto no artigo 312 do Código Penal. Olha o que diz o artigo 312. Apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tenha posse em razão do cargo ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio. E olha o que está escrito no parágrafo 1º. Aplica-se a mesma pena se o funcionário público, embora não tendo a posse do dinheiro, valor ou bem, o subtrai ou concorre para que seja subtraído, em proveito próprio ou alheio, valendo-se de facilidade que lhe proporciona a qualidade de funcionário público. O que seria esse crime de peculato? O peculato é a conduta de apropriar-se, desviar ou subtrair, um bem praticada pelo funcionário público que tem uma facilidade de acesso àquele bem, seja porque ele já tem a posse daquele bem na forma de apropriação ou porque ele tem a possibilidade de acessar aquele bem com mais facilidade, porque aquele bem público ou particular está na posse da administração pública. Quando eu penso no crime de peculato, o que eu tenho que observar de forma importante, de forma que precisa ser chamada a atenção? As modalidades do peculato. Porque eu tenho o chamado peculato à apropriação, peculato desvio, peculato furto e ainda tenho o chamado peculato culposo, que gera muita dúvida. O que seria o peculato à apropriação? Equivale a uma apropriação indébita. O peculato à apropriação, ela ocorre quando o funcionário público ele tem a posse lícita do bem e ele passa a agir como se proprietário fosse. Então, eu tenho aqui uma situação de um presídio em que existe ali uma necessidade de fazer a retirada de joias das pessoas que são presas, e aquelas joias são lá depositadas, para depois serem devolvidas à família, ou se a pessoa não tiver família, ao final, quando a pessoa for solta, etc. Quando um funcionário público passa a pegar aquelas joias, recebeu aquelas joias para guardar, posse lícita, mas passa a pegar aquelas joias e a usar, levar para casa, agir como se dono fosse. Eu tenho aqui um peculato à apropriação. Que tem esse ânimos reiniciabendi, esse ânimos de se assenhorar, e se consuma quando o agente passa a agir como se proprietário fosse. O que seria, então, o peculato desvio? O peculato desvio ocorre quando o agente dá uma destinação diversa a que deveria ser empregada a coisa. Então, eu tenho aqui, na condição de funcionária pública, acesso a uma conta em que tem um valor de um convênio que eu recebi lá, um valor de um convênio para poder ser aplicado em obras públicas. O que eu fiz? Peguei esse valor, enquanto a obra não está acontecendo, transferi para minha conta, fiquei lá, botei na conta poupança, ficou rendendo aquele valor, fiquei com juros e depois eu devolvi aquele valor. Eu fiz o quê? Desviei, eu mudei a finalidade daquele bem que seria um bem da administração pública. O que seria, então, o peculato furto, O que seria o peculato furto? O peculato furto está previsto no parágrafo 1º e equivale ao crime de furto do artigo 155. Significa dizer que o agente, valendo-se da sua facilidade de acesso, ele subtrai a coisa. Então, ou seja, um professor de uma universidade federal tem mais acesso à universidade, pode muito bem entrar lá na faculdade, pegar livro, subtrair e não devolver. Não falei pegar emprestado na biblioteca e esquecer de devolver, eu tô falando pegar, subtrair e não devolver. Subtraiu um computador, subtraiu lá alguma coisa da sala do diretor, então tem uma facilidade de acesso e gera essa subtração da coisa. Eu tenho também o chamado peculato culposo e é com ele que vocês têm que se preocupar mais. Olha o que diz aqui o parágrafo 2º do artigo 312 do Código Penal. Se o funcionário concorre culposamente para o crime de outrem, detenção de 3 meses a 1 ano. O que seria esse peculato culposo? O peculato culposo é praticado pelo funcionário público que é desejoso, que é esquecido, que é desleixado. Então, ele tem um computador que ele tem acesso a várias contas, a vários valores, e ele esquece de bloquear, de colocar a senha, deixar lá aberto.
e outra pessoa pega aquele computador e pratica um crime, desviando aquele valor, subtraindo um bem porque o funcionário público esqueceu as portas abertas. Então, quando eu verifico aqui uma situação de peculato culposo, eu verifico a situação de um funcionário público que viola um dever objetivo de cuidado, né, que ele age culposamente, e essa violação do dever objetivo de cuidado dele facilita para que um terceiro, sem um conluio, sem a concordância dele, pratique um crime doloso. Esse crime ele só vai existir, obviamente, se o terceiro vier a utilizar essa violação, o dever objetivo de cuidado do funcionário público para praticar o crime doloso. Porque pode ser que a Rafaela seja funcionário pública, seja esquecida, largue sempre a porta aberta, mas ninguém entre lá e subtraia nada. O máximo que eu vou responder é um processo administrativo disciplinar para dizer que eu não estou cumprindo meu dever funcional adequadamente. Mas eu não vou responder por peculato, né? Porque aquele patrimônio lá está intacto. Mas pode ser que um belo dia, sabendo que eu largo a porta aberta sempre, alguém chegue e entre lá e subtraia os bens da administração pública. Nesse momento, esse terceiro vai estar cometendo um outro crime doloso e eu, Rafaela, funcionária pública, vou estar cometendo um peculato culposo. Aí vocês vão me perguntar, mas qual seria esse crime praticado por esse terceiro? Pode ser qualquer tipo de crime? Precisaria ser um crime de peculato? A doutrina diverge. Alguns doutrinadores vão dizer que o crime praticado por terceiro teria que ser uma das outras formas de peculato. Mas esse é um posicionamento minoritário. O ideal é a gente responder o seguinte: o crime praticado pelo terceiro pode ser qualquer um que ofenda o mesmo bem jurídico do peculato. Então, esses crimes patrimoniais, furto, roubo, uma situação de estelionato, qualquer coisa desse gênero poderia caracterizar, né, um crime praticado pelo terceiro que justificaria a incidência do peculato culposo para aquele funcionário público que é desidioso. E o último parágrafo que eu preciso chamar a atenção de vocês é o parágrafo 3º. Olha o que diz o parágrafo 3º. No caso do parágrafo anterior, a reparação do dano, se precede a sentença irrecorrível, extingue a punibilidade. Se lhe é posterior, reduz de metade a pena imposta. Nesse caso do parágrafo 3º, eu tenho uma situação geral de exceção ao arrependimento posterior. Porque eu tenho lá no arrependimento posterior, no artigo 16 do Código Penal, uma situação em que a reparação do dano gera uma consequência positiva, não é? Mas aqui o que o legislador fez? Se o crime é de peculato culposo, eu quero dar um benefício ainda maior para o agente, porque ele foi desidioso, né? Ele não tinha dolo. Então eu quero aqui causar um benefício melhor para ele nessa situação específica. E como é que eu causo esse benefício melhor? Se por um acaso é o funcionário público que faz a restituição da coisa, né, depois que aconteceu todo o murinho, né, que ele esqueceu alguma coisa, esqueceu de botar a senha, esqueceu de fechar a porta, esqueceu de travar as janelas, e aí alguém se aproveitou daquela situação específica e realizou um crime doloso, se o funcionário público ele consegue fazer a restituição da coisa, né, antes da sentença irrecorrível, ou seja, antes do trânsito em julgado, ele tem aqui a extinção da sua punibilidade. E se por um acaso, depois do trânsito em julgado, né, depois da sentença irrecorrível, ele consegue fazer a restituição da coisa, ele tem aqui uma redução da pena imposta pela metade, o que é extremamente benéfico. Aí vocês vão falar, mas Rafaela, o funcionário público, ele não vai conseguir fazer a restituição da coisa, né? Se por um acaso alguém for restituir a coisa, provavelmente vai ser aquele que roubou, que furtou a coisa. E aí, nesse caso, incide ou não esse benefício do parágrafo 3º? Incide. Se a restituição é feita pelo terceiro, né, pelo agente do outro crime, pelo agente do crime doloso, o funcionário público também se beneficia. Só que nesse caso, o funcionário público vai se beneficiar pelo parágrafo 3º, mas o agente não. Porque o parágrafo 3º é dirigido só para o funcionário público que comete o crime de peculato culposo. Então, esse agente que comete o crime doloso, que faz a restituição de bem e acaba beneficiando o funcionário público, ele vai ser beneficiado pelo Instituto do Arrependimento Posterior, pela regra geral do artigo 16. Se, obviamente, tiverem presentes as condições do arrependimento posterior. Tranquilos? É só isso.